O tema de hoje é o tema número 9, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade, que é o capítulo 18 de O Livro dos Médiuns. É um capítulo também curtinho, de poucas páginas, mas que, como os outros também, é importante para que nós possamos exercitar bem a nossa mediunidade. Muitas pessoas querem ser médiums. Quando existe este propósito de ser médium, normalmente o que está por trás é a vaidade. Ainda que seja a vaidade de fazer o bem, de servir ao próximo, porque muitas vezes a pessoa olha a mediunidade na sua aparência externa, no seu resultado, especialmente quando se trata de fenômenos que impressionam mais os sentidos. Por exemplo, a mediunidade de cura, a pintura mediúnica, efeitos físicos e a psicografia. Chamam a atenção das pessoas. Só que essas pessoas que desejam muitas vezes ardentemente ser médios, desconhecem que por trás de um trabalho dessa natureza, para ser bem feito, para produzir algo de útil, de verdadeiro, há toda uma dedicação, todo um preparo, estudo, transformação interior, sacrifício, renúncia. Então, não é bem assim de muitos prazeres, de muitos gozos, nós exercitarmos a mediunidade. Em geral, a mediunidade é uma faculdade que requer de nós sacrifício, muitas lutas, especialmente as lutas internas contra as nossas próprias imperfeições. Existem outras pessoas que, tendo mediunidade, tendo a faculdade, não querem exercitá-la, o que é um direito, né? É o livre-arbítrio da pessoa vivenciar a mediunidade ou não. Embora, como nós já estudamos anteriormente, é um compromisso que nós assumimos, que reverte em nosso benefício, em nosso crescimento espiritual. Muitas vezes, para não dizer quase sempre, é uma expiação, ou seja, temos a mediunidade como uma forma de nos reajustarmos perante a lei divina e evitarmos sofrimento. Então, é importante que nós exercitemos a nossa mediunidade. Alguns não querem por preguiça, né? Dá trabalho, tem que estudar, tem que ir ao centro espírita, tem que abrir mão de alguns prazeres da terra, muitas vezes de vivenciar a sociedade, as baladas, os vícios. Então, a pessoa não quer largar essa vida para vivenciar de maneira mais dedicada à mediunidade. Outras vezes, algumas pessoas não querem exercitar a mediunidade porque acham que isso é uma coisa do diabo, uma coisa do demônio, porque só os demônios é que se manifestam entre nós. Então, é uma ignorância com relação à realidade. Muitos outros, e dentro do capítulo que nós estudamos hoje, eles não querem exercer a mediunidade por medo. Né? Medo de enlouquecer, medo de ficar doente, medo de ficar envolvido pelos espíritos, medo do que as pessoas vão dizer a respeito disso. Então, essas pessoas também desconhecem a respeito da mediunidade, do compromisso, como é que nós devemos exercitar essa mediunidade. Então, Kardec, se preocupando com essas questões, fez esse estudo que está em O Livro dos Médiuns, nesse capítulo que nós já nos referimos, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. Então, exercitar a mediunidade tem algum perigo?
Sempre tem, né? Qualquer atividade nossa na Terra, mesmo no plano espiritual, tem os seus percalços, tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, tem as suas lutas. Isso faz parte, né? Então, nós precisamos entender melhor o que é a mediunidade para saber contornar eventuais problemas, eventuais perigos e inconvenientes da mediunidade, o que é fácil de nós contornarmos no sentido de nós entendermos qual é o problema, qual é a dificuldade e como nós podemos trabalhar com isso aí. Então, vejamos alguns itens que nós extraímos de O Livro dos Médiuns. Então, a mediunidade, ela não é uma doença. Muitas vezes, a mediunidade pode se apresentar com certas características de uma doença, né? Uma certa esquizofrenia, uma questão de personalidade, porque isso é próprio da mediunidade. Mas ela não é uma doença em si mesma, ou seja, não é patológico. É uma faculdade, um sentido, um sentido espiritual, como nós temos o sentido de ouvir, de enxergar, de falar, de sentir, de ter sensações. Então, é mais dessa faculdade, com uma característica especial, que é a capacidade de nós percebermos o mundo espiritual, os espíritos. Então, é isso que caracteriza a mediunidade, no sentido amplo da palavra, no sentido restrito, é quando nós somos realmente intermediários, nós promovemos a comunicação entre os planos. Kardec fala que a mediunidade apresenta um estado anormal, ele está se referindo ao normal, que é o nosso padrão de comportamento, é a nossa personalidade, a nossa maneira de pensar, de falar, de expressar. Porque nós já dissemos isso aqui anteriormente, que no estado de transe, no estado do fenômeno mediúnico, há uma mudança da nossa maneira de sentir, de pensar as coisas, porque estamos sendo influenciados por um espírito, que é o espírito comunicante. Então, ele nos passa um pensamento, nos passa um sentimento, uma emoção e até mesmo sensações. Então, o médium, ele está fora do seu normal, do seu padrão de ser na vigília. E isso tem algumas implicações que não são no nosso estudo de hoje. Nós já vimos sobre o transe mediúnico, como isso acontece, né? Então, há uma alteração. Nós já dissemos também oportunamente que algumas alterações do nosso estado parecem mediunidade, mas que não são. Por exemplo, uma doença, um distúrbio psicológico, psiquiátrico, um estado emocional diferenciado. Então, parece mediunidade. Até mesmo a obsessão parece mediunidade. Mas, com o passar do tempo, com o tratamento, a mediunidade em si ela não aparece na sua forma ostensiva. Então, a gente precisa tomar cuidado quando afirmamos ou pensamos que esses estados anormais possam ser mediunidade. Muito bem. Kardec vai dizer que o exercício prolongado da mediunidade pode provocar fadiga, como em qualquer atividade. Se eu estudar demais, eu posso cansar.
cansar de ficar na posição, cansar a mente do tanto esforço que nós estamos fazendo ali. Então, se nós exercitarmos a mediunidade de uma forma muito intensa, muito demorada, repetidamente, isso poderá implicar num desgaste corporal. Às vezes há médicos que participam todos os dias de reuniões mediúnicas, ou em outras seitas, participam de uma atividade bastante desgastante, em pé, às vezes com o uso de bebidas ou de comida, rodando, dançando, como acontece na Umbanda. Isso pode desgastar o médium. Então, é apenas nesse sentido. Mesmo numa reunião normal, numa reunião bem organizada, se o médium insistir ou for instrumento de reiteradas manifestações, de manifestações demoradas, de manifestações grosseiras por espíritos inferiores, isso também pode provocar um certo cansaço, um certo esgotamento do médium. Tanto que em reuniões bem organizadas, quando se percebe que uma ou duas manifestações foram difíceis para o médium, desgastantes, se solicita a ele que evite uma nova comunicação, exatamente para não danificar, para não prejudicar o organismo, especialmente o sistema nervoso. Porque nós sabemos que a comunicação envolve perispírito e envolve o sistema nervoso e depois os demais órgãos do corpo. E isso, o sistema nervoso é algo bastante sensível. Os nervos, os neurônios. Então, pode haver algum tipo de desgaste, de tal maneira que não é interessante, não é bom para o médium permitir repetidas manifestações, sucessivas manifestações de espíritos grosseiros. Então, nesse caso, é necessário que o médium se contenha, né, se retraia para evitar esse cansaço. No dia a dia da reunião mediúnica, o desgaste natural pelo exercício da mediunidade, ele é recuperado facilmente. De que maneira? Pela respiração, pelo líquido, pela água, no caso também a água fluidificada, pelo alimento e pelo repouso noturno. Então, naturalmente, ele se recompõe. É como mais ou menos alguém que faz uma corrida, que faz exercícios, se desgasta um pouco, mas repõe a energia, né, com o alimento, com os líquidos e também com o descanso. Então, se houver algum exagero do médium, se isso produzir algum tipo de desgaste, e também nos casos em que ele estiver doente, ele deve se abster do uso da faculdade até se recompor, que é justamente para que ele possa prosseguir com as suas atividades de maneira equilibrada, de uma maneira boa, não só para o grupo mediúnico, mas também para ele próprio. Nesse aspecto aqui, nesse ponto, muitas pessoas costumam perguntar, e a mulher grávida, ela pode participar da reunião mediúnica? Alguns autores dizem que não há problema com relação a isso. Mas eu, particularmente, entendo que, porque Kardec não fala sobre isso, né? Mas eu, particularmente, entendo que não é adequado a grávida participar da reunião mediúnica, não só por ela, porque ela já está no estado de alterado, né? Estado anormal, ela tem ali um espírito que está carregando, ela carrega o espírito consigo, ela já está num processo de comunicação, mais ou menos, né, porque o espírito está com ela, tem os pensamentos do espírito, tem as vibrações do espírito, a sua psicosfera, a sua aura, né, o seu perispírito está vinculado já à mãe. Então, ela já está num estado alterado
que altera o sistema nervoso, que altera as suas emoções, que altera as suas necessidades fisiológicas, o seu corpo. Então, existem muitas alterações que já afetam a grávida, de tal maneira que nós achamos que não é conveniente que ela participe de uma reunião mediúnica. Até porque também aquele momento do transe mediúnico, com a comunicação de um espírito, que pode ser um espírito mais violento, mais agressivo, pode eventualmente acabar afetando o próprio espírito reencarnante. Então não há motivo para que uma médium continue participando. Com certeza, a espiritualidade, os protetores, vão atenuar as percepções mediúnicas, vão suspender, interromper ali momentaneamente a faculdade, para que ela volte depois, que estiver já, que ter dado à luz, que possa estar mais livre para continuar participando da mediunidade. Não se deve forçar o desenvolvimento da mediunidade nas crianças. E alguém pode questionar, mas o Chico, o Divaldo, a Ivone Pereira, eles tinham mediunidade bem aflorada na infância. O Kardec mesmo trata a respeito disso. Uma coisa é a mediunidade natural, que flui sem qualquer imposição, sem qualquer esforço. São médiuns natos, são médiuns que já têm um compromisso maior de trabalho com relação à mediunidade, e que muitas vezes, desde criança, a mediunidade já se manifesta, especialmente vidência, audiência, alguns fenômenos de efeitos físicos, e que se prolongam além da própria infância e da própria adolescência. Então, nós não devemos forçar a mediunidade na criança. De que maneira? Pedindo para a criança, querendo tirar informações da criança, querendo que ela seja realmente um instrumento para alguma coisa dentro da mediunidade que ela possua, porque a criança ainda tem um sistema nervoso que não está completo, o próprio organismo não está completo, e isso poderá reverter em danos para as crianças. Allan Kardec se utilizou de algumas adolescentes que auxiliaram-no na recepção das informações espirituais, nas comunicações mediúnicas, mas já eram adolescentes que já estavam em condições de trabalhar. Então, quando é que uma criança ou quando um adolescente pode ser convidado a trabalhar com a sua mediunidade? Bom, a rigor, é quando ela esteja emocional e fisiologicamente pronta para que isso aconteça, desde que a mediunidade seja algo realmente intenso na sua vida. Do contrário, é melhor aguardar-se um momento mais apropriado. Hoje nós sabemos que os adolescentes estão muito envolvidos na escola, no vestibular, na faculdade, e isso não permite que tenha um trabalho regular com a mediunidade. Nós já aprendemos aqui que é preciso que nós tenhamos assiduidade, regularidade, perseverança no exercício da mediunidade, para que ela possa ir se adequando, se ajustando, se educando, e possa ser útil para nós, e possa ser útil para o próximo, para as pessoas. Então, em relação às crianças, é preciso deixar que flua naturalmente a mediunidade. Muitas vezes, deixando que a criança fale, não assustando a criança, não proibindo a criança, mas também não incentivando, não buscando tirar dela algumas manifestações nesse sentido. Kardec vai tratar agora de pessoas que têm perturbações e que não devem, por isso, participar das reuniões mediúnicas. Pelo mesmo motivo em relação às crianças, que têm o cérebro mais delicado. O Kardec diz que deve se afastar da prática mediúnica
os que possuem enfraquecimento das ideias, pois ela poderia levá-los à loucura. Então, aqui o esclarecimento é o seguinte: não é o exercício da faculdade que causa loucura, não é ser médio que leva à loucura, mas é uma predisposição, problemas já anteriores, mentais, psicológicos, psiquiátricos, que podem ser desencadeados, pode haver um start aí, no exercício da mediunidade. Porque quem já tem a prática da mediunidade sabe que a mente do médium, quando está no transe mediúnico, está no estado alterado. Existem os pensamentos do espírito que estão sendo passados para o médium. As alterações das emoções, dos sentimentos. E uma pessoa que tem fragilidade psicológica, psiquiátrica, pode se desorganizar mentalmente com isso, de tal maneira que não é bom, aliás, não se deve permitir que pessoas que têm predisposições psiquiátricas participem de reuniões mediúnicas. Quando isso é bem destacado, quando isso é bem nítido. Né? Claro que existe um limite aí, porque se nós formos pensar bem, todos nós temos os nossos problemas psicológicos, emocionais. Né? Mas são aqueles casos em que nitidamente você percebe aí uma redução da capacidade intelectual, né? Um limítrofe, alguém que é um esquizofrênico, alguém que tem uma paranoia, uma neurose. São situações que o dirigente espiritual tem a responsabilidade, tem o cuidado de questionar a pessoa quando está desejando participar de reuniões mediúnicas, para evitar que isso aconteça. Às vezes a pessoa está mais ou menos equilibrada, mas ela tem já um tratamento psiquiátrico, toma remédios pesados. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque nós temos a nossa responsabilidade. Ou seja, a nossa grande preocupação é com o bem-estar do médium. A nossa preocupação de dirigentes encarnados é com o bem-estar do médium. Porque o bem-estar dos espíritos, nós temos aí a equipe espiritual diretora que estão cuidando. Claro que nós podemos atrapalhar com a nossa conduta indevida, mas, essencialmente, quem cuida dos espíritos é a equipe diretora da casa, a equipe espiritual. Então, nós, os dirigentes encarnados, nós temos a grande preocupação de cuidar dos espíritas, dos encarnados. A mediunidade é um instrumento para o bem-estar da pessoa. Ela não precisa necessariamente exercitar a mediunidade se ela não tem a faculdade, ou se ela não está preparada para isso, ou se não é bom para ela isso. Muitas vezes a pessoa tem um distúrbio mental, psicológico, emocional, e alguém acha que isso pode ser trabalhado com a mediunidade. Mediunidade não é tratamento para a psiquiatria. Mediunidade é serviço para o bem. E nós precisamos estar muito bem, ou mais ou menos, vamos dar uma chance aí, mais ou menos bem equilibrados, para nós exercitarmos a mediunidade. Quanto melhor eu estiver fisicamente, emocionalmente, sentimentalmente, mentalmente preparado com bem-estar, melhor eu vou poder servir ao próximo. Então, essas pessoas, elas não devem ser encaminhadas para a reunião mediúnica em benefício delas mesmas. Até porque nós corremos um risco muito grande. Se ela tem um surto psicótico ali durante a reunião, né, é uma saia justa da qual nós teremos, às vezes, dificuldades para nos libertarmos. A Silvia perguntou sobre os idosos.
Não há problema algum para o idoso participar de uma reunião mediúnica, desde que ele esteja saudável, desde que ele esteja bem, seja como mero participante ou seja como médium, porque aí ele vai ser aproveitado segundo as suas possibilidades. Nós temos idosos que são saudáveis, e aqui nós queremos lembrar do nosso amigo que já está na espiritualidade, que é o seu Laurindo, que é um decano lá do centro e que participava de reuniões mediúnicas. E nós temos outros exemplos de pessoas já com um pouco mais de idade e que continuam participando. Então, o idoso saudável, o idoso que esteja bem, não há problema nenhum que ele continue participando, não só como frequentador, mas também como um médium ostensivo. O obsidiado não deve participar do intercâmbio espiritual, devendo submeter-se primeiramente a tratamento. Então, repetindo o que nós já falamos, reunião mediúnica não é para tratar o médium das suas doenças. Claro que o bem-estar dele, o equilíbrio, vai ser uma decorrência do exercício, mas não é, consultório médico para tratamento do médico, do médium. É local de trabalho, de serviço. E obsediado, ele é um doente. Nós estamos falando aqui do obsediado característico, porque todos nós somos influenciados. Todos nós temos aqueles espíritos, muitas vezes vinculados a nós, cobradores, e que atuam sobre nós, influenciam. E nós já falamos que uma coisa é a influência dos espíritos, a outra coisa é a obsessão. Porque a obsessão é o domínio que o espírito inferior já exerce sobre a pessoa, sobre o encarnado. E a influência é aquela tentativa de perturbar a pessoa, de levar a um processo de obsessão. Então, são coisas diferentes. Então, no geral, a maioria somos influenciados pelos espíritos. Mas aquele realmente obsediado, que já não tem mais o domínio da sua vontade, que está constantemente tendo condutas indevidas, essas pessoas, esses obsediados, eles não devem ser levados a uma reunião mediúnica, imaginando-se que ele vai permitir a manifestação do obsessor, vai, entre aspas, desenvolver a sua mediunidade. Não é assim. Né? O obsediado é um doente que precisa ser primeiramente tratado no centro espírita, com o evangelho, com passe, água fluidificada, atendimento fraterno, e, se for o caso, também com encaminhamento para terapias psicológicas ou psiquiátricas. Então, enquanto nós estamos nessa situação, nós não devemos participar, não devemos permitir que o obsediado participe de uma reunião. E há o caso da intercorrência, ou seja, eu sou um médium, eu sou um frequentador, um participante de reunião mediúnica, e em determinado momento eu entro num processo de obsessão, o que é possível, que é também muito frequente acontecer. Nesse caso, o participante deve se afastar da reunião, ser tratado, para depois retornar, se for o caso. Um dos inconvenientes do exercício da mediunidade é exatamente nós tentarmos a prática da mediunidade sem estudo, sem preparo, sem método e sem proteção. Apenas com o propósito de diversão, de interesses pessoais. Porque nós já vimos sobre a questão
qualidade moral do médium, na influência moral do médium. Porque nós atraímos para a nossa faculdade, para o nosso exercício, conforme as nossas condições morais, espirituais. Então, se eu pretendo exercitar a mediunidade apenas para me divertir, apenas para me aproveitar dela, sem estudo, sem preparo, sem método e sem proteção, o que é que vai acontecer? Eu estarei sendo alvo de espíritos inferiores, levianos, brincalhões, obsessores, que vão me levar a um estado de perturbação, até mesmo a um processo de obsessão. Daí, cuidado, a recomendação de Allan Kardec para que nós nunca tentemos exercitar a mediunidade por nossa conta, ou em lugares inadequados, ou de maneira interesseira. Temos sempre um ambiente, um centro espírita, que se paute pela seriedade, pelo estudo. Sempre o estudo deve se antecipar à nossa prática, porque eu vou saber o que fazer com a mediunidade, eu vou saber em que condições eu devo exercitar a mediunidade, em que momento eu devo exercitar a mediunidade, e como que tudo isso se processa na minha vida. Para que eu tenho mediunidade? Então, é importante isso. É um perigo muito maior eu tentar exercitar a mediunidade, viver a mediunidade, sem ter o preparo necessário para que isso aconteça. Portanto, quando nós estamos envolvidos por um grupo de companheiros, médios ou não, os dirigentes, os expositores, que compõem um grupo bastante coeso, fraternal, amigo, nós temos essa garantia de que ali nós vamos receber a orientação necessária, o amparo, para que nós possamos trabalhar, educar, disciplinar a nossa mediunidade, para que ela seja realmente o instrumento do nosso crescimento espiritual, produzindo bem-estar, produzindo alegria, produzindo um trabalho de caridade para o bem, sempre revertendo em nosso benefício. Então, como eu disse, a aula é bastante curta, mas é importante. Percebam aí, né, o que é que vai acontecer se nós não trabalharmos direito com a mediunidade. E nós abrimos para os questionamentos, comentários que todos possam fazer para nos ajudar aqui. Donizete. Pois não. Sou eu novamente, a Silvia. Ô, Donizete, deve ser uma linha assim, bem tênue, perceber se o médium está obsediado ou não, né? Uma coisa assim, até para o próprio médium estar sempre se policiando, não sei, uma conversa assim com o dirigente ou dirigente com o médico, deve ser bem tênue, né? Você perceber uma obsessão do médium. Então, aí nós voltamos às orientações de Allan Kardec com relação à obsessão. Pela obsessão simples, a fascinação, a subjugação. E a obsessão simples é aquela que começa sutilmente. Algumas alterações de pensamento, algumas mudanças de conduta. Por isso que é importante o dirigente conhecer os participantes, conhecer os médios. Por isso que é importante o autoconhecimento, a autovigilância do próprio médium, para que a gente perceba essas pequenas mudanças que vão ocorrendo. Normalmente, são condutas meio exóticas, meio anormais, meio fora do padrão da personalidade do médium. Quando isso começar a acontecer, a gente precisa estar com a anteninha ligada. Vamos dar um exemplo simples. Por exemplo,
eu acho que eu devo usar só roupa branca. Porque a roupa branca me conecta com os bons espíritos, que são espíritos de luz. Mostra, né, pureza. E nós sabemos, com o estudo, que a roupa não tem nada a ver. Embora a roupa preta, ela passa uma certa impressão diferente, né? Toda preta. Então, quando a pessoa começa a ter essas esquisitices, essas condutas exóticas, andar descalço. Eu conheci um médium que, de repente, para ter uma maior conexão com a natureza, ele passou a andar descalço. Ora, tem vários inconvenientes com o fato de você andar descalço. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com relação a isso. Estar atento, né, às mudanças. E, às vezes, é realmente sutil, Silvia. Daí que nós precisamos tomar mais atenção ainda. Saiu fora do trilho, saiu fora do costume, do padrão, é preciso estar atento. O que é que está acontecendo? E, se for o caso, nós auxiliarmos o médium a se reequilibrar ou manter ali um padrão normal. Muito obrigada. Donizete, eu também tenho uma pergunta. Rosa Bernaschi. No momento, posso falar? Pode, pode. Tá. No momento que nós estamos vivendo, na pandemia, não está havendo reuniões mediúnicas, e a gente que é médium, eu, por exemplo, que sou médium ostensiva, eu sinto muita falta. Tudo bem, eu acho que nós temos a nossa proteção, eu confio em Deus, e acho que se nós estamos passando por esse momento, é por extrema necessidade. Mas tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. Então, fica apreensivo, fica ansioso, começa a ter problemas emocionais pelo não uso da mediunidade. Então, deveria haver uma elucidação com relação a isso, que se nós estamos realmente passando por este momento difícil e que não estamos exercitando a mediunidade, é por necessidade. E nós estamos sendo protegidos a todo momento. É verdade ou não é? Muito boa a sua contribuição, Rosa. Exatamente isso. É o que nós estamos vivendo, é as perguntas que eu tento responder. O senhor entendeu? Tem muita gente perguntando. Então, seria bom o senhor elucidar para me ajudar a oferecer mais recursos para eu falar com o pessoal. Então, uma primeira colocação que nós podemos observar é que nós não estamos indo ao centro espírita por nossa vontade. Nós gostaríamos de estar lá. Nós gostaríamos de estar trabalhando. Nós precisamos estar trabalhando. Sim, bom, com certeza. Os espíritos, os nossos mentores, os dirigentes das nossas casas espíritas, sabem muito bem o que está acontecendo. O que é que eles vão fazer? Eles vão nos ajudar, particularmente, individualmente, nesses momentos que nós estamos vivendo. É semelhante a alguém que fica doente. É igual a mulher que fica grávida. Isso, justamente. Então, a espiritualidade vai atuar nas nossas percepções mediúnicas para atenuar a nossa captação das vibrações, a influência dos espíritos. Claro que, vez por outra, nós podemos estar mais sensíveis, mais emocionais, em faixas diferentes de vibração, e aí sermos influenciados pelos espíritos de uma maneira um pouco mais intensa. E qual é a recomendação para essa situação? É aquela da doutrina. Nós entramos em oração, que vamos atrair os bons espíritos. Nós fazemos leituras positivas do Evangelho, em especial. Nós podemos deixar a água para ser fluidificada. Nós podemos pedir ajuda dos amigos encarnados para nos ajudar na oração. E isso vai atenuar as nossas sensações daquele momento. E também, né, encaminhar a necessidade, quer dizer,
a entidade, o espírito, para ser atendido pelos espíritos superiores, os dirigentes. Então, é esse o mecanismo. Além disso, e é muito importante nós falarmos, que o médium, ele é convidado a cada vez mais se tornar independente emocionalmente, espiritualmente, na sua faculdade mediúnica. Porque o médium é o dono da sua faculdade. Ele pode permitir ou não a influência do espírito, a manifestação do espírito. Então, esse momento que os médiuns estão passando não deixam de ser lições de disciplina, de aprimoramento, de educação, para que nós nos tornemos independentes no exercício da mediunidade. Para que eu possa estar em todos os ambientes e mantermos um padrão de equilíbrio. Porque o médium vai ser sempre influenciado, mas ele tem que ter um controle, ele tem que alcançar esse controle para não se deixar perturbar em qualquer situação. E eu gosto sempre de citar a experiência do Divaldo Pereira Franco, que dizia que quando ele começou a mediunidade e ia a um velório, ele ficava mais depressivo, mais choroso do que a própria viúva. E quando ia a um casamento, ele ficava mais eufórico que os noivos. Por quê? Porque ele não tinha ainda o controle da sua mediunidade. Atualmente, a gente não pode dizer que isso acontece, porque ele mantém sempre o seu equilíbrio, pelo menos é o que se vê, né? Embora influenciado por vários encarnados, vários desencarnados que estão sempre ao seu redor e perceptíveis a sua mediunidade. Então, esse momento é um momento de convite para o nosso aprimoramento espiritual. Mas, se em alguma situação nós não formos capazes de manter uma certa estabilidade, nós devemos lançar mão desses recursos a que nós nos referimos. Muito obrigada, foi excelente sua explicação. Mas eu digo assim, em primeiro lugar, equilíbrio. O médium tem que ter equilíbrio em qualquer situação. Em segundo lugar, estudo. Estar sempre aproveitando esses momentos ociosos para estudar. Em terceiro lugar, oração. Então, se for possível, essas três atividades, assim, essas três situações que são muito importantes na vida de qualquer indivíduo, não é só médium, está feito. Muito obrigada. Um abraço, obrigado a você, Rosa. Boa noite. Alguém mais? Deixa eu ver aqui que o Rodrigo fez uma pergunta. Como podemos saber se determinada mensagem, comunicação, realmente é de um determinado espírito? O Allan Kardec se preocupou com isso. Não é? Ele estudou na natureza das comunicações, no capítulo da identidade dos espíritos, para nós sabermos se realmente o espírito que assina a mensagem é o espírito que é, de fato, a personalidade. Então, Kardec recomendou que nós analisássemos sempre o conteúdo, a maneira como fala, as expressões que usava, os dados informativos. Por isso que o Chico Xavier, naquelas suas mensagens de consolação de entes queridos que já haviam desencarnado, eram mensagens recheadas de informações. Porque se formos pensar, se nós acreditássemos piamente naquelas mensagens, não se precisaria colocar tantos detalhes. Mas a espiritualidade que coordenava o trabalho, o Emmanuel, pelo Chico Xavier, fazia questão disso. Eram vários nomes, eram datas, eram detalhes da morte, detalhes da vida, para que as pessoas realmente percebessem que o fenômeno da comunicação era verdadeiro, era real, que ali tinha uma personalidade de uma pessoa
que desencarnou, que está no mundo espiritual e que retornava para confortar, consolar a família e de tal maneira de dar credibilidade à informação. O Divaldo Pereira Franco também conta uma situação que o Chico Xavier recebeu uma comunicação da mãe dele, da mãe do Divaldo. E, no geral, as informações batiam com o que o Divaldo sabia. Mas tinha uma informação, que era, a mãe dizia que uma amiga fulana de tal havia morrido e sido enterrada no dia tal lá. E o Divaldo não conhecia, não se lembrava daquela amiga da mãe, e ficou assim em dúvida, embora o Chico Xavier não fosse de provocar dúvida, mas ele queria, na verdade, esclarecer aquele ponto. E aí ele procurou em Salvador e não encontrou o local onde foi enterrada aquela mulher, naquela data. E passou um tempo, um amigo a quem ele havia pedido ajuda também, voltou com a informação, olha, eu descobri aquela amiga da sua mãe. Quando ela morreu, não tinha vaga no cemitério em Salvador. E ela foi enterrada numa cidadezinha aqui vizinha. E realmente lá estava o registro do enterro, né, da amiga da mãe do Divaldo, e não houve mais qualquer dúvida a respeito disso. Então, as comunicações precisam ser analisadas. Quem é o médium que está trazendo a comunicação? Qual é o conteúdo dessa comunicação? A pessoa que era viva, né, pensava, falava desse mesmo jeito? Tudo isso é levado em conta para se avaliar. Então, é uma grande dificuldade mesmo a gente confirmar a identidade dos espíritos. E tem um fato muito interessante de um perito de grafoscopia, chamado Perandréia, que era lá do Paraná, do Banco do Brasil. Ele fez uma análise técnica da letra, olha só, a habilidade mediúnica do Chico Xavier, a segurança da mediunidade do Chico Xavier, porque ele psicografou uma carta de uma senhora italiana, e quando esse perito, o Perandréia, ele fez a análise da letra da mensagem mediúnica, ele afirmou tecnicamente que era a mesma letra de uma carta que o espírito daquela senhora havia deixado em vida. Então, nós não temos qualquer dúvida a respeito disso. Não só pelos dados das informações, mas também até por provas técnicas de que era o espírito que se manifestava. Então, é dessa maneira que nós confirmamos a identidade dos espíritos. Mas sempre o nosso cuidado, né? Nós não podemos acreditar piamente em todas as informações. Essa é a orientação de Allan Kardec. Alguém mais? Temos alguns minutinhos, aproveitem. Eu me lembrei de um fato. Um dos medos dos médiuns iniciantes é o espírito se manifestar e depois não ir embora. Então, na nossa experiência de reuniões mediúnicas, isso nunca aconteceu. E isso nunca vai acontecer. Porque, para que houvesse isso, teria que ser um caso extremamente de possessão. E mesmo assim, isso não é definitivo. Porque ao espírito não interessa ficar preso novamente ao corpo. Por quê? Porque como espírito desencarnado, ele tem plena liberdade para ir para vários lugares. E quando está no corpo, ele está limitado pelas sensações e pelo próprio corpo, que é um peso para ele. Então, o espírito se manifesta
E às vezes, falando, mesmo dizendo que não vai embora, a espiritualidade, numa reunião séria, vai encaminhar o espírito, e isso não é um problema. Um outro medo também que os médiuns iniciantes têm é de que a doença do espírito passe para o médium, o que não acontece, porque as perturbações, as sensações da doença, as sensações da morte, são meros registros que serão passados para o médium. O corpo dele não é afetado diretamente como se fosse uma doença. Os órgãos não são danificados. As percepções mediúnicas se dão a nível perispiritual e mental, cerebral. Então, isso também não é um problema. O espírito se desligando após a comunicação, o médium vai voltar naturalmente à sua estabilidade orgânica e mental. Não há problema quanto a isso.